Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos no livro de Atos, hoje nós vamos começar o capítulo 9, que fala da conversão de Saulo. Vamos ler do versículo 1 ao 9, onde está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, meus irmãos, nós temos aqui um relato extremamente significante para a história do cristianismo. Aqui nós temos Paulo, a conversão de Paulo, ele vendo o Cristo ressurreto, o próprio Cristo que o comissionou para ser seu apóstolo, para levar a sua mensagem, para pregar a palavra de Cristo. É interessante nós vemos aqui como Lucas retrata Saulo. Muitas vezes nós pensamos em Paulo como nosso apóstolo querido, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que aprove a Deus preservar os seus escritos e colocar no cânon da Bíblia. E aqui, muitas vezes nós sabemos que Paulo de fato perseguiu a igreja, mas nós não temos ideia da força do sentimento de Paulo em relação a Cristo. Aqui nós vemos Saulo, Lucas retratando Saulo como respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, que ele não tinha misericórdia, que ele não tinha piedade nenhuma, que ele queria levar tanto homens como mulheres para Jerusalém, para serem julgados e mortos por essa heresia. Saulo tinha um zelo tremendo pela palavra de Deus, mas um zelo totalmente errado, totalmente contrário à vontade de Deus. Não era o zelo de Finéias, como nós vemos lá no Pentateuco, mas um zelo completamente errado. Uma pessoa que era extremamente resistente a Cristo Jesus e aos seus ensinos. Mas então Cristo apareceu para ele, e Cristo mostrou um pouco da sua glória, da sua divindade ali, quando uma luz do céu brilhou ao seu redor, de forma que Paulo caiu, que Paulo se prostrou, e Paulo não pôde mais resistir, que Paulo reconheceu agora Jesus como Senhor. É o Senhor de toda a criação, o Senhor de tudo que existe. É interessante a gente ver esse relato aqui, e vermos a importância dele para o cristianismo de fato, como a credencial para o apostolado de Paulo, mas também, como vemos aqui, o poder de Deus, a eficácia de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, ao converter uma pessoa, ao regenerar uma pessoa. Então aqui Paulo é retratado como uma pessoa extremamente resistente, contrária a Cristo, contrária a tudo que Cristo ensinou e aos seus discípulos, a igreja primitiva. Ele queria acabar com tudo aquilo lá. E muitas vezes nós temos pessoas na nossa família, queridos nossos, amados, que são extremamente resistentes a Cristo, resistentes a tudo que ensinamos e pregamos, tudo que falamos da palavra de Deus. E aqui nós vemos que essas pessoas, se Deus os elegeu antes da fundação do mundo, não importa quão contrária ela seja, quão forte seja o seu sentimento contra a palavra de Deus, nós sabemos que Deus é irresistível, que o seu chamado, a sua graça, o seu poder é irresistível. Então se o Espírito Santo regenerar aquela pessoa, nós podemos ter certeza que ela reconhecerá Cristo como Senhor, como Paulo reconheceu aqui. Muitas vezes nós vemos pessoas falando que aquele fulano lá é impossível que ele alcance o céu, é impossível que ele seja salvo, ele é tão contrário, ele é tão mau, ele é tão perverso, mas assim também éramos nós, assim também era Paulo. E o mesmo poder que operou em Paulo, que operou em nós, também pode operar na vida daquela pessoa. Então que possamos ver esse relato aqui e continuar orando com toda a confiança, com toda a certeza de que se o Espírito Santo regenerar os nossos amados que ainda não reconheceram Cristo como Senhor, eles reconhecerão. Que possamos ver esse relato também e continuar pregando com toda ousadia,
com tudo que nós temos, sabendo que Deus é poderoso para converter qualquer um, que o Espírito Santo pode regenerar e convencer a todos do pecado, convencer que precisamos de Cristo e reconhecer que Cristo é o único Senhor e Salvador, é o único pelo qual podemos atingir a redenção e receber a vida eterna. Que possamos ver esse relato, entendendo a importância dele para o cristianismo, para o Paulo como credencial do seu apostolado, mas também como poder de Deus, como é impossível resistir ao poder de Deus. Amém?